Além de saboroso, o chá contém propriedades que podem auxiliar na prevenção e no tratamento de algumas doenças e muitas vezes é utilizado nos primeiros socorros no meio rural, quando existe a dificuldade de acesso rápido a uma unidade de saúde. O uso correto dos chás é tema de curso do Senar no Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o assunto e nos conectar com a instrutora do curso básico de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, Lucimara Corvelo. Bom dia, Lucimara. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Lucimara, o consumo de chás é um costume milenar, né? Que vai se perdendo aí com o tempo. Agora, com a oferta desse curso, o Senar também pretende resgatar um pouco mais dessa cultura? Sim, porque na realidade é uma conexão do ser com o lugar onde ele mora, né? Porque muitas plantas que a gente pode usar são plantas nativas que estão aí e outras que podem ser cultivadas. Então, na realidade, é um costume que foi se perdendo com o tempo, com o advento da indústria de medicamentos e foi se perdendo isso da utilização da planta in natura. Embora grande parte dos fármacos que tem nas farmácias hoje tenha alguma origem em algum princípio ativo vegetal, né? Então, na realidade, é bem essa coisa do pessoal valorizar o lugar onde mora, de conhecer, de saber que algumas plantas podem ser usadas como chás, né? E de partir daí para o resgate dessa reconexão do ser com a natureza. Agora, qualquer planta serve para preparo de chá? A maior parte das plantas, sim, né? A gente fala dos princípios ativos que fazem parte do metabolismo secundário da planta. Então, primeiro, a planta vai produzir aquilo que ela precisa para sobreviver. E a partir de então, ela começa a produzir o princípio ativo, que também varia de acordo com a altitude, com a luminosidade, com a incidência de sol, com o solo. Então, tem plantas que, por exemplo, a lavanda é uma planta de altitude, então não posso plantar lavanda no lugar baixo, né? Ela vai produzir, mas não tanto quanto produziria no lugar mais alto. Então, a maior parte das plantas tem, sim, princípios ativos que a gente pode usar para algum fim, para saúde ou de forma preventiva também. Agora, sabemos que existe mais de uma maneira aí de preparar o chá, né? Conta pra gente sobre essas formas de preparo. Sim, na realidade a utilização das plantas em si, né, também tem mais formas que é somente o chá, né? A gente pode usar em formas de cataplasma, a gente pode usar em formas de infusão, a gente pode usar em formas de tinturas, né? A gente pode usar em formas de chá, né, que é mais comumente utilizado, tendo alguns cuidados, né, com cada espécie, que na realidade é uma gama, né, uma diversidade bastante grande, assim, não daria para a gente especificamente dar um ponto, né, de como seria a utilização, mas sempre que se utiliza um chá para algum fim medicamentoso, é interessante que ele seja utilizado com uma certa periodicidade, de 2 a 3 xícaras de chá por dia, por um período de 7 a 10 dias. Se continuar com o problema, fazer uma alternância de espécies, ou dar um tempo de 3 a 5 dias para depois retomar a utilização do chá daquela espécie que começou inicialmente, né? E como saber a forma correta do preparo para cada planta ou erva? Existe diferença? Sim, a gente pode usar uma regra geral assim, ó, folhas e flores a gente não ferve. A gente usa a planta, coloca no recipiente, preferencialmente que não seja de alumínio, pode ser de vidro ou de cerâmica, coloca a planta ali dentro, coloca água morna, abafa, deixa uns 15 minutos, sacode bem, porque aquelas gotículas que ficam na tampa, ali também tem alguns óleos essenciais ou alguns princípios ativos interessantes, tira a planta e toma o chá. Raiz, cascas e sementes precisam de uma temperatura maior para extração do princípio ativo. Então, aí essa sim a gente pode colocar numa vasilha também sempre aloçada, ou de cerâmica, ou de vidro, para que ela tenha um tempo de fervura.
Aí então a gente depois desliga, espera um pouco, sempre tira a planta e toma o chá, a parte da planta, né? Agora, os chás podem auxiliar na prevenção de algum mal-estar? Sim, com certeza, né? A gente utiliza também na forma de doses menores, como temperos ou condimentos, né? E aí pode, uma forma interessante é fazer temperos, né? Com plantas verdes para utilizar na alimentação, que o teu organismo vai absorver aquilo que ele necessita, né? Então, por exemplo, o alecrim é excelente para circulação, o manjericão para digestão, a sálvia para o sistema endócrino, a salsa é um remineralizador do corpo, que auxilia na prevenção de várias outras doenças, que pode dar decorrência da falta de algum mineral e assim por diante. A gente pode estar usando as plantas, então, as condimentares, como um auxílio à prevenção a algumas doenças. Assim como hoje existe as plantas alimentícias não convencionais, que são as plantas espontâneas que surgem de acordo com a deficiência nutricional de cada solo. E essas também, no seu metabolismo, acabam metabolizando essa deficiência nutricional do solo e aumentando a quantidade dela no conteúdo vegetal da planta. Então, essas plantas, ao a gente usar na alimentação, a gente também pode prevenir algumas doenças, né? Um exemplo, por exemplo, a roseta, que dá nos gramados, ela é um indicador de deficiência de cálcio no solo. Então, essa planta é uma planta riquíssima em cálcio. Então, quem tem deficiência de cálcio pode utilizar essa planta para prevenir a osteoporose. A tansagem é uma outra planta que, além de ser anti-inflamatória, também ela é uma planta riquíssima em cálcio. E assim a gente pode enumerar várias outras plantas que aparecem espontaneamente no nosso jardim, né? Agora, o chá também contém propriedades que auxiliam na hidratação do corpo? Sim, tem plantas que, da mesma forma, são diuréticas, né? Que a gente pode citar aí a cavalinha, a tansagem, o chá de bugre, as sete sangrias, né? Assim como outras plantas que auxiliam no metabolismo, aceleram o metabolismo, né? Que também auxiliam nessa questão da hidratação do corpo, que é o alecrim, a canela, o cravo, o louro. E tem algumas outras aí, semente de mostarda também, pimenta, né? Agora, em períodos festivos, né, é comum as pessoas cometerem excessos de alimentos, de bebidas. Você tem dicas de chás que podem ser utilizados para reposição de energia? Sim, a lavanda é um bom repositor de energia, o alecrim, o próprio gengibre, a canela, todos esses alimentos termogênicos. Também seria interessante a ingestão de alimentos, de chás digestivos, como o boldo, a macela, a camomila, para auxiliar também no processo digestório. Lucimara, conta pra gente aí como é que é todo esse curso para os interessados, como é que faz, o que se aprende na prática? Na realidade, o curso ele é destinado a incentivo da produção dessas espécies, né? Então, a gente faz toda uma investigação das espécies do lugar, depois vê o potencial comercial de cada uma delas, também vê as plantas cultivadas, né? Qual o interesse que existe no local, a questão de solo, de manejo, de adubação, de irrigação, de colheita, secagem, armazenamento, sem falar nessa conexão, né, nesse elo de ligação com toda a questão do bem-estar físico, emocional, que as pessoas trazem com a utilização, né, das ervas medicinais. Inclusive, hoje a fitoterapia é utilizada como uma das práticas integrativas em saúde, que na realidade, além daquele tratamento tradicional, né, vinculado à questão do SUS, né, alguns municípios já estão também oferecendo essa outra viés, né, na questão do tratamento de algumas doenças. Agora, então, isso é de acordo com a realidade regional e disponibilidade de mercado? Quer dizer, como é que é feito esse estudo? Na realidade, sim, né? Porque tem plantas que ocorrem aqui no sul que não ocorrem no norte, né? Então, a gente primeiro faz todo um estudo da flora local, né?
para a gente ver o potencial que essa região tem, né? E principalmente a flora nativa, a gente observa que em regiões mais que sofrem ações mais antrópicas, né, na questão da agricultura intensiva, a gente tem uma redução na biodiversidade desses lugares. Então, sinal que aquelas espécies que estão ali, talvez sejam mesmo elas que tenham potencial comercial futuro, né? É um mercado que está em expansão para quem quiser entrar neste mercado, claro, atendendo essas questões, esses requisitos que você acabou de falar. Sim, com certeza, porque não se precisam de áreas muito extensas, né? E também nem diversificar sim, mas nem tanto, né? E é sim uma nova fonte de renda, principalmente da pequena propriedade. Tá certo, eu agradeço a participação da instrutora do curso básico de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, Lucimara Corvelo. Muito obrigado, tenha um bom dia. E eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e procurem os cursos do Senar, né, para melhorar aí a qualidade de vida do meio rural.